Vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, das revelações de Jesus, a irmã Maria Cecília Baige. Ó Jesus, minha vida e meu tudo, que os teus passos orientem os meus, e enquanto piso a terra, faz com que os meus pensamentos estejam voltados para o céu. Amém. Aflição do gosto de Jesus. Jesus diz: embora a tenha sofrida a aflição do gosto, durante todo o tempo da minha vida, embora tenha sofrido durante todo o tempo da minha vida, abstendo-me completamente de provar todas estas coisas que costumam deleitar a este sentido, não obstante esta aflição tornou-se mais sensível no útero materno, se bem que não fosse privado daquele sentido que me convinha para nutrir-me. Embora a minha humanidade recebesse o alimento necessário e bem limitado da parte da minha dileta mãe, este não me deu gosto algum relativamente à humanidade, porque era igual ao das outras crianças. Alegrava-me, no entanto, o meu espírito ao receber aquele alimento tão puro e delicado que proporcionava ao meu corpo matéria para se formar e para crescer. Retirava o seu alimento de uma matéria que me era tão grata pela sua natureza, pela sua pureza e inocência. Oferecia também esta pena e esta aflição e esta privação que sofria relativamente à humanidade e outro assim, o gosto que tinha quanto à alma. A pena sofrida pela humanidade, eu a sofria em desconto de todas as ofensas que, com o sentido do gosto, recebia meu Pai de todos os meus irmãos. Jesus sofria aquela privação do alimento, não é? Na sua humanidade, ele quis sofrer essa limitação do alimento que recebia, né? Enquanto esteve no ventre de Maria. Mas aquela privação que ele sofria, diz aqui, não é? Na sua humanidade, no seu corpo, ele oferecia, né? Então a privação que ele sofria, oferecia em desconto de todas as ofensas que este sentido do gosto, o Deus Pai Todo-Poderoso recebia de nós criaturas, não é? Que somos seus irmãos, irmãos de Jesus. E Jesus fala aqui, e porque estas eram muitas e graves, estas ofensas que o Pai recebia, por causa deste sentido do gosto, eram muitas ofensas e ofensas graves. E então por isso Jesus oferecia isso, não é? Rogava a Deus por nós, por causa destas ofensas que nós oferecíamos ao Pai, essas ofensas graves. Então Jesus fazia reparação, não é? Pelas graves ofensas que Deus recebia de o ser humano não conseguir refrear um bocadinho o sentido do gosto, não é? Porque quem come demasiado comete o pecado da gula. E então quem não refreia esse sentido e ir só apenas pelo gosto, então comete esse pecado. E Jesus já reparava este pecado no ventre da sua mãe. É o que ele explica aqui. Desde agora, me ofereci ao Pai, declarando querer privar-me completamente durante todo o tempo da minha vida de todas as coisas que me proporcionariam qualquer deleite, até privar-me do sustento necessário, como efetivamente
ouvirias na narrativa. Muitas vezes sofri fome e sede, privando-me daquele escasso alimento que a minha dileta mãe e outros me proporcionavam. O meu pai aceitava todos estes oferecimentos e mostrava-se aplacado para com os pecadores, por ser maior o mérito das minhas ofensas do que as ofensas recebidas dos meus irmãos, embora fossem muitas e graves. Então, as muitas ofensas nossas, apesar de serem muitas e graves, não é desse pecado da gula, de não conseguir refrear esse sentido do gosto, não é? Do qual Jesus teve que se privar e sofreu algumas privações, não é? Então, os pecados sendo muito ou muitos, Jesus pediu, não é, ao Pai, e ele conseguiu méritos, né, por essa privação que ele fez, ofereceu a Deus e conseguiu méritos para cobrir os pecados que nós haveríamos de cometer, não é? E cometemos com o pecado da gula, não é? Sem refrear esse sentido do gosto, a gente comete o pecado da gula em comer demasiado. Então Jesus ofereceu, não é? E diz aqui que apesar de serem as ofensas serem muitas, né, desses pecados, muitas e graves, o mérito que ele conseguiu do Pai é muito maior que os nossos pecados, né? Então, sim, o Senhor conseguiu méritos maiores que cobririam, não é? E cobrem essas ofensas que nós cometemos. Mas nem por isso temos, não é? Que continuar a pecar, a pensar assim, não, Jesus já me conseguiu um mérito desses pecados, vou continuar a ter o pecado da gula ou a cometer o pecado da gula, comendo em demasia. Não é por aí, porque você aqui mais abaixo vai poder compreender o porquê que não devemos ir por aí, né? Porque ele vai explicar o mal que isso faz. Oferecia-lhe, pois, este agrado espiritual quando recebia o alimento da minha dileta mãe, estando no seu útero virginal, e suplicava-lhe que, por causa deste agrado que experimentei, lhe aprovasse ou lhe aprovesse dar muitas graças àqueles que quisessem se mortificar neste sentido e se privassem pelo seu amor, de saborear não só aquelas coisas que o ofendiam pela quantidade, pois este sentido requer cada vez mais e jamais se contenta. É verdade. Quando a gente vê uma comida apetitosa, às vezes a gente quer comer só pelo gosto, né? Tá gostoso e a gente vai comer, comer e sem ter em conta, né, que estamos a comer demasiado, que às vezes até o estômago já não tem espaço, mas pela vontade de comer e pelo gosto, por estar saboroso, né, a gente quer comer e comer e acaba por cometer esse pecado então da gula. Jesus fala aqui, este sentido requer cada vez mais e jamais se contenta. Então, é preciso ter realmente atenção. Quando a comida está saborosa, a gente quer mais e mais, mais e mais e mais, né? O paladar, né? O gosto, esse sentido do gosto, né? Do paladar, não é? Parece que quanto mais a comida é saborosa, mais a gente quer, né? Mais quantidade a gente quer. Então é muito perigoso. Jesus fala que esse sentido não se contenta, né? Quer sempre mais e mais. Mas ainda aquelas que moderadamente e sem ofendê-lo podiam ser privadas. Pedia-lhe outro sim, fazer que estes experimentassem uma gota do que saboreava o meu espírito, quanto recebia o alimento da minha dileta mãe. De facto, meu pai me atendia, como o experimentam no espírito os que mortificam este sentido, porque sentem mais consolação na alma quando se privam das coisas deleitáveis ao paladar do que sentem
os que satisfazem inteiramente este sentido tão prejudicial ao espírito. Olha, Jesus fala aqui, né? Então, quem se priva, né? Quem come com moderação, digamos assim, quem se priva do sentido do gosto e modera o seu comer, experimenta um bem espiritual, não é? Isso que Jesus também, da sua privação, experimentou. E Ele nos concede a graça de experimentarmos também, né? Experimentar os bens, não é? Espirituais que se possa, que podemos experimentar ao mortificar o sentido do gosto, né? Esse sentido do paladar. Quando a gente mortifica, então a gente experimenta um bem espiritual muito grande. Jesus assim experimentou e ele fala aqui que quem mortifica também experimenta, não é? Essa mesma graça, né? Do bem espiritual que essa privação contém. E pelo contrário, aqueles que não querem fazer um pouco de privação, né? Comer com moderação, comer só o necessário, ou até sacrificar-se e comer menos do que gostaria, né? Quem assim não o faz, não experimenta, né? Esses bens espirituais que isso podem trazer, né? Lembrei aqui de uma santa que um dia um sacerdote falou que ela pediu que Jesus lhe tirasse o gosto, né? O paladar dos alimentos, que ela não sentisse gosto nenhum. Ela queria se dar a essa privação, né? E então Jesus retirou. Ela poderia comer, seja o que for, não sentia gosto de nenhum alimento. Foi uma privação que ela quis fazer, não é? E o quanto ela experimentou de bem espiritual, né? Nem imagine. Então é tudo uma, conforme a gente sentir fazer, não é? Já então ficamos a saber que vem muitos bens espirituais ao moderarmos, né? Esse sentido do gosto. Então Jesus continua aqui. Sabe, minha esposa, está a falar para a irmã Maria Cecília. Sabe, minha esposa, que todas as almas que vês mortificadas e que fizeram e fazem penitência, que vivem apenas de ervas e outras coisas vis, tudo isso é fruto dos meus sofrimentos. Todos receberam do meu Pai a graça de poder fazê-lo. Via depois todos os que mortificariam e todos os que fariam penitência, e me comprazia por causa da glória do meu Pai e da exaltação e dos méritos que assim adquiririam. Tanto maior prazer sentia ao ver que tudo era em virtude da minha mortificação e prêmio da minha pena. Por isso, louvava o meu Pai, agradecendo a sua infinita misericórdia e bondade. E essas almas olhava-as com amor como irmãos meus caríssimos, que anelavam imitar-me e seguir os meus exemplos. Assim, rogava para elas maiores graças. Olhava depois aquelas almas infelizes que, vítimas do gosto e da satisfação deste sentido, não se preocupam por perderem a graça divina com este gosto, e vendo-as obstinadas no mal, sentia por elas grande pena, tanto mais quanto eu satisfazia por elas. Mas elas não queriam prevalecer-se de modo algum desta satisfação, permitindo, pela própria culpa, que não lhes trouxesse bem algum, nem tudo aquilo que por elas havia realizado. Então Jesus fala, né, nesta parte final, que aquelas almas que o imitam, se privando assim, né, desse sentido do gosto, privando-se de algumas coisas, não é? Ele rogou ao Pai para
para que elas tivessem muitas graças, né, por estes sacrifícios que estavam a fazer ou que muitos fazem, né? E depois ele olhava assim com muita pena, não é, por aquelas almas que infelizmente não conseguiam mortificar e ele via, né, via a infelicidade, né? Eram e são almas infelizes quando não queremos mortificar, né? Comer só pelo gosto e cometer o pecado da gula, não é? Acabam por ser vítimas deste gosto e desta satisfação do sentido, não é? Comete-se o pecado da gula por, por não conseguir ou não querer, né? Refrear um pouco esse gosto, essa satisfação, né? Sentir satisfação pela comida. Então, era uma. Ele diz que aqui são almas infelizes, né? Que vão pelo gosto, comem pelo gosto, não conseguem refrear e acabam por cometer o pecado, né? E não se preocupam em perder a graça divina por causa deste gosto. Quer dizer, prefiro pecar, né? Cometer o pecado da gula, do que receber a graça divina em moderar, né? Este gosto. E lembrei-me aqui que Jesus fala também com uma mística de um sacerdote que estava num banquete, né? Ele foi convidado. Já não me lembro se era festa de quê, não é? Mas foi convidado. E esse banquete tinha, assim, muitas iguarias, coisas muito boas, né? Então ele estava a comer, a comer, a comer, a se deliciar com as coisas que estavam lá, que eram muito boas. Mas Jesus depois falou no seu interior, né? No interior do sacerdote, assim, falou para ele interiormente, né? Enviou-lhe ali uma mensagem interior, se pode dizer talvez uma locução interior que ele recebeu de Jesus, não é? Jesus lhe pediu moderação, né? Ele falou, olha, tem aquela outra coisa para comer, mas não comas. Jesus lhe pediu para se privar daquele alimento, porque ele já havia se satisfeito bastante, né, com tudo quanto tinha comido. Mas ele pensou assim, oh, já que estou aqui, vou comer, não é? Já que estou aqui e isso está bom, foi posto aqui para comer, vou comer. Porque por que eu vou me privar? Então foi essa a resposta que ele deu em relação àquilo que Jesus falou no coração dele. Então não quis saber da resposta que Jesus, né? Não quis saber daquilo que Jesus falava no seu interior, né? Para o bem dele, para não pecar. Mas ele então deu aquela resposta e comeu. E então, quando comeu, né, e sentiu-se assim, bom, comi, estou bem, estou satisfeito, né? Tipo assim, estou farto, comi o que eu queria. Então, Jesus falou que com este mal, né, ele só foi degradando espiritualmente, né? Esse sacerdote foi se degradando espiritualmente. Em vez de crescer espiritualmente, né, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Então, ele consentiu com o pecado da gula, né? E isso só lhe causou um mal, porque não conseguiu refrear esse sentido, não conseguiu, né, fazer essa mortificação em relação a isso que o Senhor lhe pediu. Então, espiritualmente, ele só foi degradando, 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 né? Então, o quanto é importante esse ter atenção, né, a esse pecado, né? Não dar a satisfação ao nosso paladar só porque a coisa está boa, né? Quero comer até me satisfazer. Não é assim. Realmente é pecado e é um pecado que espiritualmente nos afeta também. Em vez de a gente conseguir as graças que Jesus nos concedeu, né? Muitas graças espirituais, a gente conseguir refrear um pouco, né, o nosso paladar. Então a gente acaba por não alcançar essas graças importantes também para o nosso crescimento espiritual, né? Mortificação, fazer morrer, não é? Aquilo que nos faz pecar é para o nosso bem, não é para o mal, é para o nosso bem, né? Então tem muitas graças vindas daí. Mas quando a gente faz o que Jesus nos pede, fazer uma pequena mortificação neste sentido, né? Bom será. Mas se a gente não consegue fazer um pouco de mortificação, né? Refrear um pouco esse sentido do paladar, então é uma pena, né?
é uma pena. E se a gente não consegue fazer pequenos sacrifícios, como é que vai fazer grandes sacrifícios, né? Então é uma tristeza muito grande. Então é isso que eu queria trazer para hoje, desta passagem que Jesus nos fala aqui, não é? Sobre o que ele passou e o que ele pediu para nós, o que ele experimentou espiritualmente, e o que também que a gente experimenta espiritualmente, não é? Por seguir o nosso mestre, né? Então foi isso. A lição de hoje da aflição do gosto.